Aí você deve estar olhando, o que a Lu tem na mão aí? Né? O que é esse saquinho que a Lu tem na mão? Deixa eu mostrar. Isso aqui é pó de guaraná. Ou guaraná em pó. Tanto faz. Tem gente que fala assim, tô com falta de ânimo, Lu. E a falta de ânimo pode ser várias coisas, várias. Por isso que é importante você observar, antes de você falar assim, me dá um negocinho aí pra me dar uma animada. Antes de você pensar em tomar alguma coisa, você tem que observar se você tem alguma carência ou algum excesso de nutriente do seu organismo, né? Porque pode ser que seja alguma falta de alguma vitamina importante aí, por isso essa desanimada, essa falta de energia. De modo geral, o pó de guaraná é para você repor a energia e melhorar até a atenção. E eu sei que parece até um tanto estranho quando falar de melhorar a atenção, porque quando a gente fala sobre melhorar a atenção, a gente cita, né, Marlon, o pó de guaraná como sendo um bom efeito, né, para melhorar a atenção, porque ele contém cafeína. E os efeitos da cafeína no nosso organismo são de dar essa animada assim e te deixar mais atento, né? Só que tem um problema, ele pode deixar a pessoa elétrica demais, muito elétrica. Por isso, eu faço a pergunta para o doutor José Roberto. Doutor José Roberto, a pessoa elétrica demais, seja de qualquer idade, pode infartar quando tomar o pó de guaraná? Eu acho assim, eu desconheço algum estudo que tenha mostrado isso já, o aumento do risco de infarto com o pó de guaraná. Certo. Realmente ele deixa a gente mais ativo, é clássico, né? Desde a minha época de dificuldade que as pessoas tomavam pó de guaraná para conseguir estudar a noite inteira e tudo mais, ficar acordado. Né? Então ele deixa a gente mais ativo pelas propriedades que você já citou. Mas ao ponto de chegar de aumentar o risco de infarto, eu acredito que não. Contra isso, né, saiu recentemente um estudo mostrando que 3 xícaras de café por dia diminui o risco de infarto. Diminui? Diminui. Então, provavelmente, o pó de guaraná, pelas propriedades que você disse, não deve aumentar o risco de infarto. Baseado nesse estudo, fazendo uma analogia com o café, que também é uma alimentação estimulante. Lembrando que esse estudo é café sem açúcar, tá? Não é, doutor? Opa, vamos ver. Senão, né, a pessoa tem menos problema de um diabetes, lado e mais problemas de outro, né? Mas o pó de guaraná, por exemplo, uma pessoa de uma idade avançada, lá dos seus, colocar avançada mesmo, seus 80, 90 anos, tá sentindo que tá fraco, tá desanimado, teria algum malefício tomar o pó de guaraná misturadinho na água? Então, eu acho que a grande história da vida sempre é moderação. Então, se a gente pegar esse pacote inteiro e tomar esse pacote inteiro de uma vez, pra gente virar um super-homem, isso não vai dar certo, né? Com todos os efeitos deletérios dessas superdosagens. Então, na verdade, a questão é moderação. Mesmo nessa idade, não tem problema. O que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes tem uma doença que está me deixando desanimado, triste, e aí o pó de guaraná ou outro estimulante não vai resolver. E sempre aquela premissa, né? Persistindo os sintomas, procure seu médico. Então, tomou o pó de guaraná ou outra substância estimulante, né? Ou comum, e a gente continua triste, continua desanimado, está sem energia, então é outra coisa, exatamente. Procure seu médico, fazer um diagnóstico correto e tratar adequadamente. Agora tem gente que fala assim, né? Que tomar um estimulante, como é o pó de guaraná, e depois sair em busca de uma atividade física, uma corrida, uma natação, porque o pó de guaraná, ele acelera também o batimento cardíaco, né? E se você fizer uma atividade onde o batimento cardíaco também já está bem acelerado, vai acelerar ainda mais, diz que não sei, pode ter algum problema aí. Tudo é o quanto que vai acelerar, né? Então, se a gente fizer um exercício extenuante, que acelera demais o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, independente do pó de guaraná, eu posso ter o risco de ter um infarto. Então, na verdade, tudo é questão do quanto. Existe uma fórmula até para se calcular a frequência cardíaca máxima e submáxima do que se deve fazer durante a atividade física, 220 menos a idade, né? É uma fórmula para se calcular o quanto eu devo atingir no máximo de frequência cardíaca. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Mesmo com pó de guaraná, com energéticos que tem aí no mercado, ou sem, a questão é o quanto que eu vou estar fazendo atividade física, se eu estou preparado para essa atividade física, né? E se a minha coronária não vai chiar.
Entendi. Bom, de qualquer forma, existem diferenças de pó de guaraná, tá, gente? Você vai encontrar, quando você for numa loja de produtos naturais ou até no supermercado, pode ser que você veja lá várias marcas, né? Uma marca bem mais em conta, outra marca mais baratinha. Esse daqui a gente encontrou, tem 100 gramas só esse pacotinho aqui e custou R$10. Aí você fala, nossa, 100 gramas, 10 conto, é porque é puro. Esse é o puro pó de guaraná, ou seja, o efeito dele é muito mais efetivo do que se ele tivesse misturado com outras substâncias. Então, eu acho que o Dr. José falou super a verdade. A questão é a moderação, é a quantidade que você toma para não te causar nenhum problema. Voltando um pouquinho, Lu, naquela questão do é risco ou não é risco, como você colocou, né? Se é mais caro, provavelmente ele é mais concentrado, ele é mais puro. Né? Então é difícil a gente fazer um estudo mostrando se ele aumenta risco ou não, porque nós vamos ter que comparar com outros menos puros, menos potentes, vamos chamar outro assim. Misturado com outras coisas. Então é complicado desenvolver um estudo baseado nisso e tirar alguma conclusão. E tomar, quanto que eu devo tomar, por exemplo? Também é difícil, né? Depende, aí é a nutricionista que vai falar, né? É difícil falar quanto que eu tenho que tomar. Verdade. Em contrapartida, agora mudando de assunto, literalmente é o oposto do pó de guaraná, porque o seu José ligou agora. Um beijão, viu, seu José? Ele tem 66 anos e a esposa dele 63. E eles são muito elétricos. Eles tomam chá de camomila para dormir. Tem algum problema? Não, tranquilo. É uma medicação é uma substância natural. Nem que toda coisa que é natural faz bem, né? Tem coisa natural que não faz bem, mas ele toma aí para ficar tranquilo, porque os dois provavelmente são muito ansiosos, são muito elétricos, como ele colocou, e aí o oposto do pó de guaraná é uma substância tranquilizadora. Agora a Rose ligou aqui, gente. Olha o que aconteceu com a Rose, essa judiação. Rose, tadinha, a Fefe tá me contando aqui. Ela tomou uma colher de pó de guaraná misturado com água, ficou doidona. 61 anos de idade, diz que deu a tremedeira, crise de nervoso, começou a chorar. Efeito colateral. Efeito colateral, exatamente. Para ela era muito essa uma colher. Muito excitante, né? Com efeitos colaterais, taquicardia, tremor e periférico. E a gente, provavelmente, ela tomou uma quantidade excessiva para ela. E aí a dificuldade dos vários produtos encontrados no mercado, como a gente disse agora há pouco, qual é o mais puro, o menos puro e qual a dosagem. Eu compro em um determinado lugar, eu tomo uma colher uma colher, tá tudo certo. Tomo em outro, a mesma dose, pode ser complicado. Nossa, diz que o médico dela aboliu. Esquece isso, Rose. Porque não tem um padrão, né? Procura seu nutricionista, Rose. O nutricionista vai saber a dosagem certinha para você. Bom, vamos lá. A Camila, ela diz que o marido tem 33 anos e está com uma íngua na virilha. Teve febre muito alta, formou um caroço e esse caroço abriu, começou a vazar e depois fechou. Íngua causa isso já faz 6 meses e o caroço ainda está lá. Bom, no momento que ele teve isso, na verdade, vamos entender o que é a íngua, que todo mundo fala íngua. Né? Íngua, na verdade, é um gânglio. Né? Nós temos gânglios, várias cadeias ganglionares. Gânglios é onde ficam os nossos soldadinhos, a nossa defesa. Então, é onde o sistema linfático, onde fica a defesa do nosso organismo. Então, quando eu tenho alguma infecção, alguma inflamação, os soldadinhos, vamos chamar assim, se dirigem para aquele quartel-general. Então, nós temos cadeias ganglionares submandibulares, temos na axila, que é comum para a pessoa que tem câncer de mama ter que fazer a ressecção dessas cadeias. Nós temos cadeias inguinais, que é no caso aí. Então, talvez ele tenha tido uma infecção, pode ter tido um furúnculo, por exemplo, né, que aí fez com que a defesa do organismo fosse para lá. E o gânglio, ou seja, a íngua, aumentasse, o gânglio aumentasse, e aí ficasse mais palpável. Aí depois o processo inflamatório supurou, né, acabou o processo, teve febre, drenou isso, fechou e ali ficou um pouquinho mais tumefeito, né? Um pouquinho maior esse gânglio. Mas se ela palpar bem do outro lado, ela vai perceber com um tamanho menor, mas vai ter a mesma íngua do outro lado. Né? Tá certo? O que nós precisamos ver é se o que ele teve na época foi isso que eu estou supondo, que foi um furúnculo ou um abscesso ali naquela região. Pode ser que ele tenha tido uma tuberculose, que é ganglionar. Tuberculose todo mundo conhece do pulmão, mas tem tuberculose ganglionar que é na íngua, tá certo? Doutor então José, precisaria ver, porque se ele não foi tratado, é importante tratar. Um pelo encravado pode gerar tudo isso aí?
Formar uma íngua? Acho que todo mundo já teve um pelo encravado Pode, na Lu, virilha, porque, na verdade, tem uma inflamação ali, tá certo? Faz uma inflamação naquele pelo encravado. Pode, muitas vezes, ter uma infecção secundária com pus. E aí, as nossas defesas vão para aquele lugar para tentar debelar esse processo. E aí aumenta a íngua, na verdade, aumenta o gânglio. Mas nós temos, naturalmente, esses gânglios por todo o nosso corpo. Né? Quem hoje com a internet aí, então procure assim, cadeias ganglionares e ponha para ver um desenho, vai ver toda a cadeia ganglionar que a gente tem no corpo todo. Então nós temos no corpo todo essas ínguas. Olha só, que loucura. A Vilma tem 53 anos e tem reumatismo. O que é o reumatismo mesmo? O reumatismo é muito genérico, né? Reumatismo é uma doença que envolve o que a gente chama de tecido conjuntivo. Pode ser lúpus, pode ser artrite reumatoide, pode ser osteoartrite, que é a mais comum de todas elas, que é a famosa artrose, né? Osteoartrite ou eu posso artrose. afirmar que reumatismo é uma doença que pode ser várias... É um grupo é que nem eu falar, eu tenho um problema no pulmão, eu tenho um problema cardíaco, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu falar, eu tenho um reumatismo, é a mesma coisa, eu tenho um problema de pele, mas qual? Então, na verdade, reumatismo, né, doenças reumáticas, envolve um universo muito grande de doenças. Tá. E a Vilma diz que dói demais. Toma remédio, passa um pouco depois que ela toma o remédio, mas daí volta a doer. O médico diz que é normal, que é assim mesmo. Por exemplo, se for uma artrose, é uma doença que não tem cura, vai ter os processos exacerbados, né, de melhora e de piora, e ela vai aprender a viver com esta dor, né? Assim, aprender a viver no sentido de procurar ajuda num momento mais intenso, e tem horas que ela vai estar melhor da dor. Então ela vai ter isso mesmo, tem hora que vai estar pior, vai ter hora que está melhor, mas o quadro doloroso vai acompanhá-la. Tadinha da Vilma. E a Diva Vidotti tem 49 anos e tem lúpus. Como faz para repor hormônios? É a pergunta dela. Então, isso nós até comentamos outro dia, que tem que conversar muito bem com o ginecologista, muito bem com o reumatologista que cuida desse lúpus, porque o próprio lúpus já aumenta o risco de doenças cardiovasculares, o risco de trombose. E a reposição hormonal também aumenta esse risco. Então tem que ser pesado muito bem na balança, né, o risco e o benefício. Primeiro, ver se ela tem muitos sintomas que justifiquem a reposição hormonal. Se não tiver sintomas que são tão importantes, não vale a pena repor hormônio. Né? Então, assim, em geral, hoje não se recomenda mais repor hormônio como receita de bolo. Toda mulher na pós-menopausa iniciar a hormonioterapia, isso não é recomendável. Recomendável para aquelas mulheres que têm bastante sintomas, para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Vamos falar mais de hormônio semana que vem? Vamos lá. Combinado? Bom que o Dr. José é parceiro, ele topa tudo. Obrigada, doutor. Bom final de semana. Que vem. Boa semana, né? Bom final de semana. Boa semana. Hoje é terça ainda, olha só.